Chega pra cá. Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Eu sou o Douglas, aqui ao meu lado, meu irmão e agro-host Ismael Andrade, para darmos início a mais um episódio, episódio número 85. 85 episódios, bora lá. Rapaz, bora lá. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre... O que mesmo? Consultoria ambiental. Consultoria ambiental, né? Eu queria falar outro nome aqui, mas eu não poderia errar, né? Consultoria ambiental, esse tema super importante, super relevante no agronegócio. E para a gente falar sobre esse tema de suma importância, está aqui com a gente Daniel. O Daniel de Souza Silva. Isso. Ele que é biólogo pelo Unimpan, especialista em gestão ambiental pela EFM, gestor empresarial pelo FGV, atua há quase 20 anos em consultoria ambiental ajudando o agro na sustentabilidade, é especialista em regularização ambiental de postos artesianos, projetos ambientais para pecuária leiteira e outorgas de água para irrigação. É diretor e fundador da Verde Água Consultoria Ambiental. Além de empreendedor ambiental, é professor e palestrante. Daniel de Souza Silva, seja muito bem-vindo ao Roots, meu amigo. Valeu, gente. Que isso, que honra estar aqui com vocês aqui. Nem palavra para poder agradecer. E, cara, é isso aí, velho. Acho que estar aqui com vocês já é uma representatividade muito boa, né? Porque a gente vai estar falando do que a gente gosta, né? Do agro. Como vocês são roots, e eu também sou roots, eu sou raiz mesmo, eu gosto daquele negócio mesmo, de falar o vocabulário que a gente nasceu para falar, da nossa essência. Filho de roceiro, do São Antônio Modesto, que andava com um facão de um lado, e era daqueles roceirão que andava com a capanga jeans, o pai da minha mãe. E é isso aí, a minha história, graças a Deus, é uma história pautada cheia de desafios e cheio de vitórias, derrotas, aprendizado, superação. Eu tô aqui para poder contribuir e bater esse papo com vocês. Que maravilha, maravilha. Já chegou chegando, hein, maninho? Chegou chegando. O Daniel, ele é envolvente. Onde ele chega, a energia muda. A energia muda, né, rapaz? Por isso que é um palestrante desse jeito, né, rapaz? Maravilha. Bom demais. Agradeço. O que você trouxe para nós aí, Daniel? Eu já tô vendo o mundo velho de chapéu e tô vendo boné. Já tem coisa boa aí pra nós aí. Eu trouxe um presente aqui para vocês que não tinha jeito de vir aqui, né, e não trazer uma lembrancinha para vocês aqui. Rapaz, ó. Inclusive pro seu pai, Sotidão, quero que vocês passam para ele também, viu? Trouxe um bonezinho também da Verde Água Consultoria Ambiental, um para cada um de vocês. Excepcional. E, cara, eu trouxe aqui que é a pulseirinha, que ela tem um propósito, essa pulseirinha, viu, Ismael? Tô vendo você usar ela aí. É a pulseirinha da aliança, cara. É a aliança que fala que nós somos forte por natureza. Então, hashtag eu sou forte por natureza. Vamos para vocês distribuir entre os seus, entre quem vocês quiserem. Salve de palmas. Sim. Maravilha. Valeu. Excepcional, Daniel. Tamo muito junto. obrigado. Daniel, nós trouxemos aqui um boné para você também, o Daniel, boné do Roots Podcast, para você proteger do sol aí nessas suas andanças. Com certeza. Vamos estar nessa pegada aí mesmo, viu? Obrigado pelo presente. Com certeza eu vou estar usando e vamos fazer depois... Né, a marca também, cada vez mais de vocês ser conhecida onde eu estiver nessas andanças nossas aí. Tamo juntos, né? Vou deixar a Verde Água aqui já adornando o nosso estúdio, o Daniel. Daniel, vai lá. Nós só estamos aqui presentes aqui graças ao apoio, né, ao incentivo de algumas empresas parceiras que acreditaram no Roots lá atrás. Legal. E durante a nossa caminhada. Cultura Agromais, Baú, Anatomic Gel, Sebrae Minas, Pneus União e Firestone AG e Faelo Filmes. Nosso muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhes desses parceiros e como eles atuam no agronegócio. Excelente, maravilha. Mais uma vez, muito obrigado. Você, parceiro, que está nos apoiando aqui, apoiando essa causa do agronegócio, apoiando o Roots Podcast. Sem vocês, a gente provavelmente não estaríamos aqui. Tamo junto. Daniel, vou passar a palavra direto para você. E esses 20 anos aí de experiência em consultoria ambiental, eu imagino que você citou aí algumas palavras-chave de derrotas, vitórias, desafios, superação. E eu queria entender um pouquinho desse cenário e já trazer para você um gancho de que nunca teve tão em voga, nunca teve tão em alta o cenário da agricultura atual
de se falar em consultoria ambiental, em se falar de preocupações ambientais. E quando a gente depara com um profissional que já trabalha esse conceito e trabalha esse cenário há mais de 20 anos, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua ótica, enxergando aí essas últimas 2 décadas de atuação sua, até chegar nesse cenário de hoje, que parece, para nós leigos, que não estamos a fundo nesse tema, que parece que agora que está todo mundo oriçado. Traz um pouquinho da sua percepção aí, Daniel. Então, Douglas, eu formei há quase 20 anos atrás no Unipan, né? Tive a honra muito grande também de ter a Unipan, né, como cliente, inclusive o licenciamento ambiental, depois eu vou falar nisso, nós que fizemos. Formei em biologia, especializei. E quando eu me especializei, cara, foi até gozado que ninguém dava ouvidos à área ambiental. A pegada era a área de clínicas, né? Laboratorial. Então, todo mundo queria ir para a parte de laboratório, análise clínicas. E eu sempre tive esse viés agrícola e associado com a parte ambiental. Sempre gostei muito. E aí eu me especializei, né, na FPM. Lá eu conheci a gestão ambiental, fiquei mais encantado pelo universo ambiental, onde eu fiz colegas maravilhosos, e nesse início da minha especialização eu fui para consultoria ambiental. Eu tive o primeiro contato com a consultoria ambiental. E dentro desses leques, tanto a parte industriária, minerária, né, agrícola, e eu com certeza escolhi a agrícola porque realmente é o que mais me encanta, a vertente, a veia, a essência minha, ela está ligada ao produtor rural, né? Então, eu sou muito feliz porque eu tive a honra de começar. Só que lá atrás teve sempre as risadas, as pessoas que zombavam, né? Porque as humilhações, né? E eu sempre minha mãe e meu pai, eu gostaria até de mencionar também, que está aqui com vocês, eu gostaria também de estar oferecendo e estar homenageando meus pais, João do Frango, amigão do seu pai, e a dona Badia, né, que foram pessoas muito queridas que me deram todo o apoio, cara, para eu estar aqui hoje. Eu gosto de falar, Douglas, que meus maiores mentores foram os meus pais. Papai e mamãe, desde cedo, ele me deu um viés. Um me deu o viés empreendedor e o outro me deu o viés, né, comercial. Então eu tive essa junção que me ajudou muito a chegar, né, ao caminho que eu cheguei hoje. Que legal. Isso, que legal, né? Falando de 20 anos atrás, sempre com apoio, sempre com a vontade de fazer. Trabalhava na época no shopping, a minha história vem do shopping, era segurança administrativo lá. De lá para cá eu fui para a CTBC, Algar, hoje, né? Tive a honra de trabalhar na Telia.com com pessoas maravilhosas também. Conheci o pessoal lá. E aí eu fui fazer biologia, me formei, especializei e comecei a atuar na área ambiental. Como é que era aquele cenário lá atrás, o Daniel, de 20 anos? Vamos colocar 20 anos aí. A turma existia uma preocupação para esse cenário? Como Douglas, é que você enxergou esse mercado? Nenhuma, cara. Já tinha empresas, inclusive empresas também, né, que já estavam até consolidadas, né, empresas que já eram referências, né, porque ninguém nasceu por acaso. Quem nasceu porque inspirou em alguma outra empresa, em algum modelo de negócio. E eu vejo que lá atrás não era esse boom que deu, principalmente no setor agrícola. A cobrança ela foi aumentando conforme os anos foram passando, a intensificação, as fiscalizações, as multas, esses acompanhamentos técnicos foram lá atrás. Porque há uma questão muito, como é que eu posso te dizer assim, muito maldita quando as pessoas falam que a agricultura e o meio ambiente não andam junto. E a agricultura e o meio ambiente andam juntos, sim. Tanto prova disso que nós temos é que os produtores rurais são as pessoas que mais produzem, as pessoas que mais preservam, né? Vamos colocar isso aí no nosso Brasil. Perfeito. São as pessoas que mais preservam. Então, lá atrás não tinha esse boom, porque ainda não tinha a lei com uma forma mais cobrada, mais pegada. Com o andar, né, as leis foram vamos falar assim, enfervescendo, a cobrança foi ficando mais rígida e o pessoal também foi vendo que realmente sem água não há vida, sem água não há projeto. E todo mundo sabe da importância que nós temos, né, se falando de água e se falando realmente, né, de uma produção maior. E eu gosto muito de usar o termo, gente, que
o produtor rural, hoje, ele precisa da água para produzir mais, para alimentar mais pessoas, para alimentar o mundo. E sem água, obviamente, nossos projetos, a rentabilidade, a economia, acho que tudo isso gira em torno dessa sustentabilidade. E isso já era visto lá atrás. Perfeito. O que rolou é que de 20 anos para cá começou a ter mais nome, ESG, né? Essas pegadas que envolvem, né, essa economia verde, a gente vai estar falando nisso mais depois, mas as leis lá atrás não eram tão rígidas, pegadas como hoje, Douglas. Hoje nós temos leis rígidas que realmente devem ser respeitadas de acordo com a legislação ambiental dos órgãos ambientais competentes e realmente faz sentido para deixar não somente, né, vamos falar assim, a parte que envolve a governança, né, a legislação, mas porque é um bem para nós, cara. É bom para a gente. Acho que a gente vai chegar num momento que todo mundo quer que os nossos filhos, netos, bisnetos, tenham acesso a uma mata verde, a mata ciliar, né, as reservas legais, as reservas, as vegetações. E isso, infelizmente, em muito lugar a gente já não vê. Então faz muito sentido o equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que valorizar muito vamos falar assim, a preservação ambiental que o agro tem contribuído, né, com o meio ambiente, mas infelizmente eles bate no agricultor. Ainda é muito mal visto em alguns casos. Exatamente, né? Bate. E eu sou um defensor número 1 do produtor rural, do agricultor, porque eu estou no campo no dia a dia. Eu estou todo dia vendo a luta dele, e eu vejo a luta dele na preservação das águas, na preservação das árvores, o cuidado com ele, porque não tem pessoas que querem mais, né, o meio ambiente equilibrado do que o produtor rural. Né, gente? Então, lá atrás foi toda essa jornada que as coisas foram ficando, né, mais severas de acordo com os anos foram se passando. Daniel, você falou, cara, você resumiu muita coisa aí de uma forma muito, muito clara. E você tocou num ponto aqui que eu queria que você entrasse um pouco, que o agricultor brasileiro é o agricultor que mais preserva no mundo inteiro, né? Isso Sim. Nós sabemos. Infelizmente, milhões de pessoas não têm esse conhecimento e aqui a gente tem a oportunidade de esclarecer isso aqui para vários ouvintes e telespectadores do Roots Podcast. Cerrado Mineiro e outros biomas, eu queria que você entrasse nessa seara aí de preservação, né, porcentagem diária, e também entrasse, pós isso, como que é a rotina, qual que é o perfil do produtor, com que ele está preocupado no dia a dia, na parte ambiental. Olha só, Ismael, hoje o produtor rural, na verdade, nós temos, né, uma honra muito grande de estar na região do bioma, né, aqui na região do Cerrado, onde nós temos os melhores queijos, produzidos os melhores cafés, né? E aqui a gente tem... Aí você mexeu comigo. Café é bom, hein? Você tá doido. Não é verdade, cara? Tá doido. O café do Cerrado Mineiro é espetacular, não menosprezando os outros, né? Mas a gente do Cerrado, sabe a diferença, né, Douglas? A gente que é do Cerrado, a gente aprecia bem os cafés, né? Cara, eu sou um apreciador nato do café. Estamos na principal bacia leiteira do Brasil. É o que eu vou falar, nós estamos na principal bacia leiteira do Brasil, cara. Minas Gerais, a região nossa aqui do Cerrado, ela é maravilhosa, ela é realmente privilegiada. Nós somos privilegiados por ter isso aqui, né? As pessoas têm que enxergar com muito melhores olhos, com mais vontade, que realmente a região do Cerrado ela tem tanta coisa boa para oferecer. Eu estou falando do queijo, do leite, né? Vamos falar da agricultura, vamos falar da nossa pamonha, Exato. Vamos falar também das nossas belezas do ecoturismo, das nossas belezas naturais que nós temos aqui na região nossa de Minas, do Cerrado aqui também. E, cara, realmente o produtor rural hoje ele está preocupado, Ismael, em produzir com sustentabilidade. Ele não quer fazer nada errado, ele só quer orientação.
Só que acontece que muitas vezes chega a multa, fiscalização, mas não chega a orientação. O que eu estou querendo dizer é que antes de uma fiscalização, antes de uma penalidade, você precisa orientar, informar. Porque nem todo produtor rural ele tem acesso a uma informação, a informação do jeito que ela tem que ser precisa, do jeito que ele realmente vai entender. Então, o que a gente quer realmente oferecer, além da consultoria ambiental, é o que o pessoal ainda tem dificuldade em fazer. É plantar sementinha na mentalidade do produtor e ajudar ele a entender por que é importante ele preservar as águas da sua propriedade e falando com ele das vantagens que ele vai ter em função disso. Nós não podemos falar somente de outorga de água e nem somente de licenciamento ambiental. Claro, a licença vai dar, né, um limite de exploração, as outorgas vão estar regularizando, né, as captações de uso, né, do agro, do produtor, mas nós vamos ter que falar também que aquilo ali que ele está fazendo, ele está alimentando o mundo, porque ele vai produzir muito mais. Se ele vai estar produzindo mais, se ele vai estar irrigando, né, que a gente tem que falar que uma forma de aumentar a produtividade é a irrigação. Né? E a irrigação, a gente tem que falar nisso, que ela precisa de água. E hoje, realmente, o Ismael, as tendências, as questões que antigamente, eu acho que tinha muito pouco pivô de irrigação, hoje todo mundo está vendo aí, porque o maior investimento que eu vejo também, tanto para o produtor rural quanto para o mundo, é a irrigação. Para ele produzir mais, para que nós todos possamos ter acesso aos alimentos, porque você sabe, alimentar o mundo não é para qualquer. Nós estamos aqui do lado de grandes regiões irrigadas, né? Nós estamos aqui do lado do Noroeste Mineiro, estamos aqui no Alto Paranaíba, próximo de São Gotardo também, com diversas áreas irrigadas, e com toda certeza a irrigação ela é um passo fundamental para o produtor aumentar a produtividade, ser mais eficiente numa mesma área. Então, em uma mesma área, ele consegue fazer 2 safras no ano, Sim. 2 safras e meia, 3 safras no ano para um pessoal que está bastante eficiente do ponto de vista logístico. Porém, a gente esbarra em alguns pontos ambientais, esbarra em alguns pontos de outorga, licenciamento. Uhum. O Ismael está falando um pouquinho sobre reserva aqui. Aqui no Cerrado, nós estamos numa legislação de 20% de reserva. 20%. A gente tem cenários aí de até 80% de reserva, que a gente pensa em Amazônia. Legal. Legal, isso mesmo. E se a gente pensar que em um produtor rural que investe a sua grana comprando uma propriedade e tem que reservar um grande espaço e deixar ela sem produzir nada, a gente muitas das vezes, aqui no nosso cenário de 80% de ocupação e de uso, o produtor ele ainda é mal visto por essa operação quando a gente compara o Brasil frente ao mundo, é sim o país que mais preserva. Sem dúvida. E a gente vem aumentando ano após ano a produtividade, ano após ano a produtividade tanto de grãos quanto de carne. E a área agricultável, a área de uso de pecuária, na verdade, ela tem sido muito otimizada. Certo. Então a gente tem crescido em produtividade, os números mostram isso. A gente fez aqui um episódio com o Joel Pinheiro falando sobre pecuária, o quão existe um espaço gigante para crescer no Brasil sem desmatar mais nada. Uau. Então existe um cenário gigante, já o produtor respeitando esse movimento, mas ainda muito mal falado. A sua presença aqui hoje ela é muito importante para nós, o Daniel, não só do Roots Podcast, mas da agricultura brasileira, para a gente poder mostrar de fato para o pessoal do agro e também o pessoal fora do agro, que é o nosso grande objetivo, esse grande movimento que o Brasil já está preocupado. Exato. Queria que você abordasse um pouquinho. Eu sei que você está abrindo novas frentes de trabalho, está com unidades lá em Pompéu. Sim. Você fala um pouquinho sobre esse universo de preocupação, esse universo seu de expansão de atendimento. Dentro da sua área de atuação, eu queria que você trouxesse para nós aqui quais são os seus principais negócios, o que você faz na prática, de fato. Sim. Se pudesse trazer na prática um pouco do seu dia a dia, até para ficar palatável para quem está nos escutando e nos assistindo. O que um consultor ambiental faz? Gente, qual que é o seu trabalho? Sim, o trabalho da consultoria ambiental, nós da Verde Água, falando do nosso trabalho, a gente trabalha com essa pegada realmente mais levando informação ao produtor rural, né? De uma maneira que a gente desburocratiza isso, facilita esse acesso. E no
campo, a gente chega, né, automaticamente nós fazemos um levantamento técnico em todo o empreendimento. Nesse levantamento, Ismael, é onde a gente vê qual classe que ele vai estar enquadrando, porque a legislação ambiental, a ADN, né, que é a legislação ambiental, que todo empreendimento ele pode ou não ter o seu licenciamento ambiental, né? E nós temos aí, dentro dos enquadramentos do licenciamento ambiental, tanto para quem está dispensado para empreendimentos pequenos, médios, maiores, vai depender dos critérios que a região vai ter, que o pessoal do órgão ambiental puxa mais, né? Então, existe questão das classes. Existe desde a dispensa até um cenário bem robusto de exigências. Sim, sim, sem dúvida. Aquela questão mesmo, uma maneira também de filtrar, né? Porque realmente tem os que são dispensados, tem as licenças medianas, né? A gente chama aí do LAS-RAS, LAS-CADASTRO, são as licenças menores, LAS-RAS, LAC 1, 2 e 3, que vai estar aumentando de acordo com o porte do empreendimento, né? Nós podemos falar também que a consultoria ambiental ela é responsável por estar ajudando o produtor rural a economizar. Porque hoje a gente... Como assim, Daniel? Economizar de uma forma que hoje as multas são severas, Douglas. Sim. As multas são severas e muitas vezes, vamos falar aí também da pecuária leiteira, às vezes o produtor rural ele não teve uma orientação e ele está destinando o dejeto, né, ao sol à vista, digamos assim, mas ele não sabia, não foi orientado que poderia ter o tratamento correto desses dejetos e ele aproveitando isso como adubo na própria propriedade, sacou? Então isso é uma forma que eu acredito que ele está vendo isso agora. Isso a gente pode falar, que eu até vi no podcast que vocês tiveram aqui, do biogás. Sim. Né? Viu o pessoal da Alma, Cláudio Nasser, que é um cara inspirador, né, para todos nós. Ele tá imbatível, hein? Ele é o episódio mais visto nosso aqui, o Cláudio. Ah, imagino. O Cláudio é sensacional, né? Além de ele dar uma aula aqui de empreendedorismo, ele deu uma aula de vida. Foi legal. Ele é inspiração, viu? Para mim, ele é uma inspiração muito grande. Abraço, Cláudio. Abraço, Cláudio. Toda a equipe aí. Isso aí. Você tocou num assunto bacana aí, que é a tal da economia circular, né? O dejeto, ele vira adubo. Sustentabilizar. Porque o adubo ele vai contribuir na lavoura, a lavoura vai, às vezes, para alimentação animal, e fica aquele ciclo sustentável, né? Então, isso é muito bacana, né, Daniel? E o bom, Ismael, que você falando da economia circular, do ESG, isso é ESG na prática, gente. Né? Só que igual a gente falou, isso não existia há 15 anos atrás. Né? Mas a gente tem que ver que os anos foram tendo a tecnologia, as informações, acho que os artigos científicos, as pesquisas, né? E hoje o produtor ele tem esse acesso a essa sustentabilidade que vai trazer economia, se falando aí sobre uma ESG, que todo mundo tem a ESG para poder investir. Né? Você pode ver que muita gente está investindo na ESG, mas muita gente já poderia ter feito isso antes. Mas maravilhoso que hoje nós temos essa pauta, né, sustentável, que nós atraímos investidores que podem estar trabalhando com a economia verde. E você falando da economia circular, a gente tem isso, né, falando diretamente sobre o tratamento do dejeto, que ia jogar fora, ele vai aproveitar, vai fazer fertirrigação, vai valorizar ainda mais a agricultura dele, né, a lavoura dele, mas desde que seja o tratamento correto, né, Ismael? Porque isso aí é uma pesquisa, há um trabalho feito nisso, não é só fazer o buraco e colocar a impermeabilização e deixar lá. Não, a gente tem que fazer a pesquisa, temos que levar para o laboratório, processar esse material para a gente poder ver qual situação nós podemos orientar, qual é o diagnóstico ambiental para que ele possa tratar corretamente esse dejeto. Né, geralmente vai ser uma lagoa, 2 lagoas, né, isso aí vai com cada caso é um caso. Daniel, eu quero só, assim, eu sou curioso, assim, quando você fala de o produtor, ele precisa estar inteirado e ele ter acesso a essa informação, porque às vezes é muito dolorido e a consultoria ambiental faz ele economizar. Aí você citou, por exemplo, multa. Dentro desse universo, esses 20 anos aí de experiência, conta algum caso para nós aí, cabeludo aí de multa, de cenário
O que você já viu aí de mais maluco de multa dentro dessa legislação nossa brasileira? Como é que você pôde ajudar os seus clientes nesse cenário? Vou contar um caso aqui de um cliente da região de... Como é que eu posso falar? Eu não vou falar o nome da região, não. Fique à vontade. Mas um cliente que construiu um açude, um barramento, e esse barramento ele foi construído sem, né, os parâmetros ambientais, sem, vamos falar assim, seguir, né, as regras. Cara, e foi feito, ele não fez a outorga da água e muito menos a regularização do açude, porque hoje, Douglas, além de você ter que cadastrar o barramento, você precisa licenciar o barramento e outorgar a água do barramento. São basicamente 3 frentes de trabalho em uma coisa só. Isso, Daniel, na primeira oportunidade, esclareça, por favor, esses termos que são muito comuns, né, na construção ambiental, que é o licenciamento. Sim. Você falou da outorga da água. Certo. Para a gente deixar bem claro aqui para o nosso ouvinte e telespectador. Beleza. Bom, vamos lá. O licenciamento ambiental, cada fazenda ela tem, né, a sua atividade principal. Pecuária leiteira, confinamento, pecuária de corte, né, lavoura de café, soja, milho, feijão, a gente chama, né, das culturas anuais, entre outras atividades, silvicultura, eucalipto. Então, todas precisam se regularizar junto ao órgão ambiental competente. E essa regularização, né, ela tem o nome de licenciamento ambiental. Antigamente, há muitos anos atrás, ela chamava de autorização ambiental de funcionamento, a antiga AF, né, e aí foram mudando, foram facilitando, enfim. Então, o licenciamento é para quê? Para poder limitar. Limitar o quê? A exploração, porque tem que ter um limite, realmente. Porque senão vai indo até onde pode ir. Então, essa lei existe desde 81. A Lei 6.938, se não me engano, tá? Então, ela veio justamente para isso, para poder limitar, porque naquela época o desmatamento estava demais. Entendeu? Naquela época, tudo estava sendo de uma forma muito avassaladora. E ela veio com esse ato, esse efeito de falar assim, opa, espera aí, eu vou deixar você estar produzindo, você estar explorando, mas tem um limite até aqui. Então, o licenciamento é para dar essa freada e cada um tem, né, vamos falar assim, o seu espaço para poder produzir. A outorga da água... Só para contextualizar aqui, Lei 6.938 de 81, Política Nacional do Meio Ambiente, objetiva a preservação, melhoria e recuperação de qualidade ambiental, propicia a vida, buscando garantir condições para o desenvolvimento socioeconômico, interesse da segurança nacional e proteção da dignidade da vida humana. Nosso estagiário me mandou aqui, o Daniel. Show. Então, falei certo, né? Não errei não, né? 6.938. Então, outorga da água, eu te cortei, você estava explicando. Não, tranquilo. A outorga da água é realmente porque toda captação ela tem que ser regularizada. Eu vou te dar um exemplo, cisterna. Você tem uma cisterna na sua propriedade e você precisa regularizar ela, né? Então, a cisterna vai ser um cadastro de uso insignificante, porque é para uso doméstico. Você tem uma captação também superficial, a mesma coisa, é doméstica. Mas se você vai estar irrigando um poço artesiano, desculpa, você já vai precisar realmente fazer a outorga da água, principalmente para irrigação, Douglas. Perfeito. Vamos voltar lá você deu as explicações devidas, volta lá no cenário do açude lá, vamos lá no açude. Então, o que aconteceu, gente? Esse cara foi denunciado. Ele não tinha nada disso. Não tinha nada. Denunciaram ele e a polícia foi lá, fiscalizou e fizeram, né, o seu dever de casa, porque a função das autoridades, né, competente realmente é fiscalizar. E ele estava, infelizmente, irregular. Ou seja, fez tudo no peito, né, sem as regras ambientais. E ele teve um problema muito grande com o Ministério Público, além das multas ambientais, porque essa questão jurídica ela é muito importante e o pessoal pega muito rigorosamente no pé dela, porque realmente tem pessoas que vão até o talo e acham que não vai dar nada e tal. Foram lá, levou ele para a delegacia, prendeu as máquinas que estavam lá fazendo o barramento. Então, deu um problema muito grande, porque levou as pessoas realmente
né, a pagar o preço, além das multas, que, se não me engano, nessa época, uns 8 anos atrás, foi algo aí em torno de uns R$350 mil. Isso. Um cenário... ainda existe, e assim, eu vou perguntar um cenário dentro mais uma vez, da leiguice aqui do movimento ambiental, o Daniel. Imagina, fica à vontade. O produtor, você acredita que existe uma frente de produtores que meio que assumem a responsabilidade e o risco e vão assumir a operação de fazer um movimento desse porque a legislação ainda é muito burocrática e demora? Ou ainda existe muita desinformação durante todo o processo? Douglas, o produtor ele quer produzir e ele precisa produzir. Porque se não tiver espaço para ele produzir, vai ficar mais difícil ainda a missão do produtor de alimentar o mundo, porque está nascendo mais gente, as pessoas, as bocas não param, então a todo momento ele precisa produzir. E realmente há burocracias. As burocracias, Ismael, elas realmente existem, e se for para você ver o tempo para poder conseguir, né, ele ter acesso, né, a determinada licença para poder aumentar a sua área de produção, isso realmente pode demorar bastante. Isso, se falando do açude, de um barramento, realmente pode demorar, porque os órgãos ambientais competentes, eles também têm os critérios deles. Eles têm realmente, né, vamos falar assim, as planilhas de seguir o passo a passo. Né, como eu te disse, a situação desse cliente, o caso dele foi um caso muito sério, porque teve ação do Ministério Público, né, teve perícia, foi um caso que ele teve problema. Eu não entendo muito dessa parte jurídica, na verdade eu não entendo nada, que não é o meu, né, não é o meu viés, mas ele teve problema que o problema ambiental foi lavrado na escritura do imóvel dele. Eita. No registro do imóvel dele. Então é um caso muito sério, cara. Num cenário desses, você entra com ações corretivas, aí começa todo um processo já correndo atrás do erro. Isso, nós começamos do zero, porque não dá para você começar... Muita gente fala assim, mas a gente pode ganhar tempo. O que a gente pode fazer para acelerar o processo? Não tem bala de prata, nós temos que começar do zero, desde o início do levantamento técnico, os passo a passo para traçar o diagnóstico, para a gente poder saber o que tem que fazer para poder orientar o cliente e responder também de uma forma com propriedade, né, as questões também que o Ministério Público, né, que os peritos, né, estão cobrando do cliente, ou seja, a gente precisa entender o caso para poder ajudar a solucionar. E nisso aí é a regularização do barramento, a outorga da água, o licenciamento, também a regularização das atividades dele, que no caso ela era pecuária leiteira e plantava também cultura anual. Então, tudo isso tem que fazer a licença ambiental, Ismael, porque a licença ambiental ela não é de uma atividade só. Ela é do empreendimento. Da propriedade, vamos dizer tudo assim. Que ele tem na fazenda tem que ser regularizado. Tudo. Tanque de óleo, pecuária leiteira, lavoura de soja, café, suinocultura, tudo isso faz parte do empreendimento e tudo isso é feito o licenciamento ambiental. A morosidade hoje, você considera um gargalo para adequação de várias propriedades? E, se positivo, a falta de contingente, qual que seria a solução para acelerar esse processo, Daniel? Olha só, Ismael, melhorou muito, já foi pior, digamos assim. Né? A gente sabe que quando informatizou, as coisas melhoraram bastante, a liberação, principalmente falando de outorga da água. Antigamente a gente tinha outorga da água que demorava 5, 6 anos. Quem é consultor ambiental está nos ouvindo agora sabe o que eu estou falando. Outorgas da água, 5, 6 anos, projetos também para desmate, demorava muito. Porém, eu acredito que o baixo contingente, porque, infelizmente, em muitas agências ambientais ligadas ao governo, mal tem o carro para andar de uma forma funcional mesmo. Então, nós já esbarramos muito nessa situação que a gente precisava do órgão ambiental e ele falou assim, cara, eu preciso ir aí, mas, infelizmente, o carro está estragado. Estou sem recurso. Estou sem recurso. O governo, sem recurso. O governo, entendeu? Ou seja, às vezes o cara quer ajudar, mas não depende só dele. E isso é uma questão que ele precisa do recurso, porque nós não temos autonomia nenhuma para poder fazer um deslocamento de um fiscal, funcionário público para poder fazer isso. Entendeu? É um ponto, então, de extrema atenção que falta realmente mais
contingente. Quem faz valer a lei. Exatamente, falta mais gente órgãos capacitada. De regulamentação. Tá? Exatamente, falou tudo, Ismael. Gente capacitada para poder ajudar a desenrolar mais esses projetos, essas papeladas, porque o produtor tem pressa de produzir e nós temos pressa para comer. Exatamente. Né? Então, a gente precisa de isso caminhar junto. É onde eu falo que a sustentabilidade empresarial, cara, ela não começa na empresa, ela começa no campo, porque o próprio campo já é a empresa. Exatamente. Entendeu? E sabe um cenário que você falou? Acho que um cenário que joga a favor é toda essa parte de digitalização, né, Daniel? Essa parte Sem dúvida, cara. O tanto que cresceu o movimento digital em todas as esferas, não só as esferas particulares, empresariais, mas as esferas públicas também. E quando você falou para mim aqui, você falou para nós aqui o cenário da informática está difundida. Digitalizando. Tudo digitalizado, né? E tudo muito conectado. A gente fala de Receita Federal, imposto de renda, um órgão comunicando com o outro. Tudo. O cenário da consultoria ambiental sendo reflexo lá no financiamento bancário. O financiamento bancário não sai se não tiver tal documento. Então hoje está tudo muito conectado. Sim. E isso, do ponto de vista de aceleração da burocracia, provavelmente também ajudou um pouco, né? Ajudou. E digo mais, viu, Douglas? Vai pegar muito mais. Por quê? Hoje, além dessa questão do financiamento, porque para o produtor rural hoje ter acesso à linha de crédito, ele tem que ter a terra dele regularizada junto ao órgão ambiental, com licenciamento ambiental pronto e com a outorga da água pronta. Porque senão, além do banco não liberar a linha de crédito para ele, que ele precisa, a CEMIG também não vai liberar a energia que ele precisa. Porque ele precisa da outorga. Está tudo conectado, cara. Por isso que eu falo que realmente o consultor ambiental, ele não pode errar. Ele tem que fazer de tudo para errar, porque o erro é humano. Mas é porque ele realmente precisa fazer da melhor forma possível, com a maior eficiência, para ajudar o produtor rural. Porque pensa para você ver, o produtor está com investimento para comprar um pivô, talvez já até comprou, mas ele comprou, tem a licença, tem a outorga, mas ainda não tem luz, não tem energia. A CEMIG não liberou. O projeto fica travado. Tá tudo travado. Vi inúmeros casos nesse sentido. Sério, Ismael? Inúmeros. Uau. Falta energia. Aí tem gente que toca gerador e diesel porque tem que tocar o movimento em altos custos do que ficar parado, né? Então, existem situações realmente de altos custos aí por parte do produtor. Um outro cenário que eu vejo também que aumentou bastante, não sei se só regionalmente falando, mas foram os piscinões, os reservatórios de água aumentaram demais. Não sei se também teve incentivo governamental ou é tudo recurso próprio também, mas o uso de água, ele tem sido, eu posso dizer, mais racional. O produtor, ele tem nos últimos, 10 anos aí se preocupado muito com isso. A gente vai aqui para São Gotardo, vê um monte de construção de barramento, de piscinão. Você vai sentir a Uberlândia também. Muito. O pessoal de Unaí, de Paracatu, estou construindo muito reservatório para armazenar água, para aumentar a capacidade de irrigação. E tudo isso envolve consultoria ambiental também, né? Isso, envolve porque os piscinões também eles têm que serem cadastrados. Né? Ele tem que ter um RG ali. Ele tem que ser cadastrado, com certeza. Inclusive, o Douglas, ele tem que ter também um projeto muito bem estruturado de uma forma técnica. Quem vai estar desenhando aquele projeto ali do piscinão... Engenharia, né? A engenharia tem que ser fantástica. Para ele não romper ali. Não romper. Pensa para você ver o que já aconteceu no Brasil que deu o maior problemão. Né? Então, realmente é uma forma de viabilizar a produção do produtor rural. Os piscinões realmente são essa alternativa e o produtor rural está investindo porque realmente ele precisa da água e precisa fazer acontecer para produzir. Na maioria das vezes ele já esgotou os recursos que ele tinha para solicitar as outorgas no órgão ambiental competente, então sobrou o recurso, do piscinão. E muitos fazem isso também com recurso dos poços artesianos, né? Porque precisa de água para também mandar para o piscinão redistribuir aquela água através dos pivôs. Né? Então, tem fazendas que a gente trabalha que tem os poços artesianos, porque não tem nem a água de córrego para poder puxar para o piscinão, cara. Exato. Vou te dar um exemplo aqui de Indianópolis, cara. Indianópolis, a gente atende ali a região ali, tem lugares ali que não tem mais água para ser requerida. Te digo mais, Tiros, próximo aqui.
Não tem, tem poucos lugares lá que é possível requerer outorga, e os produtores lá precisam de água. É o que a gente está falando aqui. Eles precisam produzir. O que define não ter mais acesso e ponto de outorga? Que já está tudo sendo utilizado? De forma bem clara, existe a identificação ali da água e a vazão que é utilizado, o volume que é utilizado, já está no limite? Algo mais ou menos assim? Ismael, é porque todo lugar, toda bacia, né, o que vai determinar a vazão para você é o tanto de outorga que tem ali. Ali a bacia, nesse caso específico, é São Francisco ali? Cara, ali tem São Francisco, tem... Não sei se ele pega também um pedaço ali do Rio Paranaíba, mas é São Francisco, a região de Tiros, lá, né? Rio Paranaíba para lá, Mas lá tem um pedaço, se não me engano, de Mata Atlântica, viu? Né? Mas a questão da disponibilidade hídrica, eu gosto muito de falar assim, aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa. E isso realmente faz sentido porque a gente faz um estudo de viabilidade seguindo os critérios do órgão ambiental para poder ver o que tem de disponibilidade hídrica na região. E isso vai determinar o número de outorgas que já tem. Então, você chega num lugar que o cara tem aquele mundo velho de água lá na porta da casa dele, Ismael, mas na hora que você vai poder fazer os cálculos, estudos técnicos, de acordo com as normas ambientais, ele não tem água nenhuma para poder solicitar, para poder outorgar. Não tem. Tem um uso insignificante, 10 mil litros por dia, não vai resolver. É muito importante a gente destacar também aqui, o Daniel, Douglas, que o agricultor ele preza e está atencioso a essas práticas ambientais, não só de preservação, não só de atenção aos recursos hídricos, mas também de manejo, né? A gente está falando aqui de plantas de cobertura, manejo que permite o solo não sofrer erosões, né? Então, assim, há inúmeras práticas dentro ali do calendário agrícola que vão de encontro também com a preservação. O pessoal da irrigação, tem várias empresas que prestam consultoria também em uso da água da irrigação, em uso otimizado da irrigação, gestão da irrigação. Inclusive, nós temos no café a Rainforest. Sim. Rainforest, né? O pessoal do Imaflora que faz essas auditorias. Então, assim, tudo certificado, tem que ser acompanhado. Você falando aí das erosões, tem erosões que elas têm que ser realmente o máximo possível recuperada ou medidas para poder saber se está tendo um aumento ou realmente se está fazendo sentido, né? Vamos falar assim, os planos, os projetos para poder recompor, para poder realmente diminuir aquela área degradada, sabe? E realmente são questões que há necessidade, porque já vi fazendas que a erosão foi comendo, cara, e foi chegando ali e houve um estrago na propriedade, mas por falta de cuidado, né? Porque poderia ter sido evitado lá atrás, né, o Ismael? Daniel, a gente citou o caso aí de uma consultoria corretiva, quando você chega num lugar que já deu problema, inclusive com multa, inclusive com impedimento, e entra todo um trabalho. Mas eu percebo e acredito que o ideal é fazer tudo de maneira preventiva, né? De maneira de um mundo ideal dentro da consultoria e da coordenação ambiental. Se a gente puder destinar um passo a passo para um produtor que adquiriu uma propriedade ou que está aumentando a sua atividade, ou que vai iniciar nesse cenário, como é que seria um passo a passo ideal para um movimento ambiental? Douglas, eu gosto muito de falar, Ismael, que a prevenção é o melhor remédio, é o mais barato, né? Então, eu gosto muito de usar um termo que a falta do licenciamento ambiental ou da outorga da água, que seja, é a mesma coisa que andar de carro sem carteira de habilitação. Simples. Uma hora cai na blitz. Excelente analogia, é isso mesmo. Entendeu? Uma hora cai na blitz. Vai dando certo, vai dando certo. Vai empurrando, uma hora o bicho pega. E pode ter certeza que o estrago vai ser muito grande, né? Então, o caminho é ter realmente essa prevenção, é solicitar um técnico, um consultor da confiança do produtor rural, né? Passar para ele qual é a necessidade maior, o medo maior dele, porque todo mundo tem um medo. Fala assim, eu estou com a água lá, rapaz, e está assim, e ela não está regularizada, e eu preciso dessa água. Eu estou vendo que o meu vizinho está usando essa água, o outro lá embaixo, e eu estou perdendo tempo. Essa água está passando ali na minha nascente ou no meu córrego, eu preciso regularizar.
Porque talvez eu não uso essa água agora, mas pode ser que daqui 5 anos meus filhos vão querer usar, né? Então é importante a regularização justamente por isso. Lembrando que a outorga da água, ela vale para 10 anos, cara. E de uma vez que você faz uma outorga da água, pessoal, é só renovar. É renovar. Segue os critérios, segue as condicionantes, porque também as outorgas da água, o órgão ambiental, ele coloca, né, aqueles critérios que vai ter que ser cumprido, né, até a vigência dos 10 anos. Então tem que cumprir rigorosamente, porque senão compromete a renovação da outorga lá na frente. Eu morei em São Gotardo por 7 anos e eu lembro do pessoal lá, reuniões com o IGAM, vai Uberlândia, volta, e um movimento de outorga coletiva. O que é esse cenário, o Daniel, entrando um pouquinho nessa seara técnica aí? O Douglas, principalmente São Gotardo, né, que está nessa situação, entre outras regiões. Quando vocês utilizam vamos falar assim, uma água, principalmente lá, que eu acredito que vem de um barramento, não é isso? De um açude grande que tem lá, né? O único caminho é pegar cada vazão, né? O que cada um vai precisar de demanda hídrica, né? E outorgar todo mundo junto. Eu preciso de uma vazão X, você de uma vazão Y, Ismael, pessoal aqui todo, colocar aquilo ali, montar um projeto coletivo, né? Para isso tem que criar algumas ações. Eu não tenho tanto domínio nessa parte coletiva, mas o que a gente vê, a gente pode estar falando que vai ter que criar associações, né, para poder realmente ajudá-los nessas questões da outorga coletiva, porque são muitas pessoas que dependem daquela água para poder estar produzindo. E a partir dali, junto ao órgão ambiental competente, o órgão vai poder conceder ou não, né, aquele pedido. E isso, talvez ele não vai dar a vazão que cada um quer, mas ele vai poder falar assim, olha, eu vou te dar tanto, para você vai ser... Então, vai depender da visão do analista ambiental. Entendi. Né? Mas, geralmente, eles veem isso como uma forma positiva, porque eles sabem que é o último caminho que o produtor rural... a última possibilidade que o produtor rural tem. Entendi. Unir ali, levar um projeto... A união faz a força. Maravilha. Ô Daniel, eu quero entender um pouquinho do cenário de silvicultura, entender um pouquinho desse dinamismo aí das florestas, do ponto de vista ambiental. Mas antes disso, vamos aqui fortalecer e falar um pouquinho dos nossos parceiros. Vou te pedir licença um pouquinho aqui. Fica à vontade, toma uma aguinha. Se precisar de ir no banheiro também, fica à vontade. Mas vamos falar aqui da Baú, vamos começar pela Baú. Fica à vontade, Daniel. Vou pegar uma água ali. Fica à vontade. A Baú, que há 38 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando a modernidade dos dias atuais com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência em vários mercados do exterior, também estão presentes nas melhores cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais dessa produção maravilhosa de cafés especiais? Posiciona o celular no QR Code que está na tela, você vai ser direcionado direto para o Instagram deles, lá tem um monte de imagem legal, um monte de registro legal, mostrando todo esse cenário aí de atendimento, humanização, produção de café. Muito obrigado a toda a família Baú, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Muito bom, nosso parceiro também, Pneus União e Firestone AG. Você que pensa que pneu é tudo igual, muito cuidado. Pneu é super importante, é um item de extrema relevância para excelente eficiência dos maquinários agrícolas, né? Que a gente está falando de plantadeira, de colheitadeira, dos tratores, né? Que fazem inúmeras operações durante a safra, e os pneus realmente fazem total diferença naqueles poucos segundos, né, em algumas operações, no tempo de desgaste, e a Pneus União tá no mercado há mais de 40 anos e é especialista em pneus e manutenção de pneumáticos, e tem a missão de fazer o certo sempre, e o slogan é solução em pneus. A Firestone AG, né, a marca que a Pneus União representa aqui na região, ela é uma marca líder em pneus agrícolas na América. É uma marca extremamente inovadora, tem um centro de pesquisas lá em Ohio que testa pneus 24 horas por dia e traz
as maiores inovações e tecnologias para o nosso agronegócio. Então, pensou em pneus União. Liga para o Pedrão. Firestone AG, ele vai te atender, vai entender a sua demanda, vai perguntar qual que é o seu maquinário, entender realmente quais são as operações, porque para cada maquinário tem um pneu certo. Depende do tipo de solo, se é mais arenoso, argiloso, depende se você vai jogar um calcário ou se é para uma plantadeira, enfim. São inúmeras variáveis que definem a escolha certa do pneu. Então, entre em contato com o Pneus União, que o Pedrão vai te atender com o maior prazer, né, meu irmão? Maravilha. Tem QR Code aí do Pneus União? Tem? Tá aqui. Rolando aí? Tá rolando aqui. Você vai cair direto no Instagram, né, meu irmão? Maravilha. Excelente. Vamos falar da Cultura Agromais. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao produtor rural, que de fato é o grande protagonista do nosso agronegócio. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender sempre com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma extremamente técnica para o aumento efetivo da produtividade, nunca esquecendo da rentabilidade. Isso aí, a companhia está em expansão ainda, né? Está com mais de 10 unidades, matriz em Patrocínio, filiais em Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Pirajuba, Capinópolis, Araxá, Santa Juliana e Tuverava no estado de São Paulo, e não para por aí, né? Para você conhecer um pouco mais da Cultura Agromais, é só você acessar o QR Code que está aqui na tela, você vai cair diretamente lá no Instagram e vai conhecer o trabalho maravilhoso que eles fazem no agronegócio em prol do nosso agricultor. Muito bom. Maravilha. Grande abraço a todos aí da Cultura Agromais. Abraço à família da Cultura Agromais. Vamos falar da Anatomic Gel, Maninho. Vamos falar Aí é bom, hein? Essas botas e botinas que nós já somos usuários aí há mais de 10 anos. Conhece, Daniel? Rapaz, essa aí é famosa, viu? E é boa, hein, só? Rapaz, pensou em conforto, pensou na Anatomic Gel, viu? Que maravilha. Bom demais, viu? Maravilha. Botas e botinas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade, além do fato também do seu revestimento interno ser também produzido em couro, que garante absorção de impacto, conforto no uso diário, um calçado extremamente estiloso. Um detalhe também que a gente sempre destaca é o solado. O solado também produzido em borracha gel, que torna o produto muito mais resistente e durável. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir os calçados mais confortáveis do mercado. Pessoas de todo o Brasil e mais de 60 países já usam a Anatomic Gel e você também merece ter essa experiência. Tá rolando o cupom de desconto aí também, né, maninho? Roots 10. Roots 10, 10% de desconto. O QR Code que tá rolando na tela aí te direciona direto para a loja deles. Também tem um link aqui abaixo, caso você esteja acompanhando esse vídeo aqui pelo celular. Depois você clica no link, vai lá. A gente fala muito aqui sobre as botas, as botinas da Anatomic Gel, porque é o produto para o agronegócio, o qual nós estamos inseridos, mas lá tem uma infinidade de itens, tem uma infinidade de calçados, modelos, acessórios. Um portfólio vale a pena você conferir lá. Maravilhoso. Se for fazer suas compras para você, para presentear, posiciona lá o cupom de desconto de 10%. Eu recentemente comprei, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, eu adquiri da Anatomic Gel uma mochila. Topíssima. Topíssima, recomendo, viu? Para quem gosta de mochila, para quem trabalha, quer colocar um notebook numa mochila bacana, só entra lá, tem cinto, tem carteira, tem uma infinidade de coisas em couro legítimo, né? Vamos falar aqui do nosso produtor Faelo Filmes. A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Você que está querendo casar, que está planejando, que está enrolando a patroa, ó. Primeira coisa que você tem que fazer, ver se o Faelo tem agenda, que a agenda do Faelo, pensa na agenda apertada. Mas ele vai te encaixar aí, vai te encaixar, organiza aí, organiza. 2024 tem agenda? Tem. Tá sobrando umas que falou, ó. Então entra em contato com o Faelo, porque pensou em casamento, a primeira coisa que você tem que reservar é a equipe de filmagem, né? Estão há 10 anos no mercado, atuando em Patos de Minas, região, e tem que falar Brasil, porque estão rodando bastante também, levando o que há de melhor em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de lives, gravações de DVD, de clipe. No agro, eles atuam com captação de imagens com drones. Se você quiser conhecer um pouco mais da Faelo Filmes, o trabalho maravilhoso que eles fazem, é só você acessar o QR Code, você vai cair diretamente no Instagram e lá tem um portfólio excepcional para vocês já garantirem aí essa agenda com eles aí.
Maravilha, vamos embora lá, vamos falar sobre o Sebrae. Sebrae também é nosso parceiro, hein? Alô, Sebrae, agronegócio e Sebrae, nosso compromisso com o agro mineiro. O Sebrae Minas reconhece e valoriza a importância do agronegócio para Minas e para todo o Brasil. Por isso, firmamos o compromisso de ajudar e criar um agro diferente e cada dia melhor. Trabalhamos para valorizar a força do empreendedorismo dos produtores, das cooperativas, associações, agroindústrias. Os resultados são produtos incríveis, saudáveis, acessíveis e que promovem a sua origem. Muito forte esse posicionamento do Sebrae em relação à origem dos produtos. O Sebrae que quer capacitar e inspirar o agronegócio para que esteja sempre na vanguarda através de iniciativas sustentáveis e humanas. E o Sebrae tem uma ferramenta excepcional que é o Educampo, Educampo Leite, Educampo Café. Inclusive a gente já teve a oportunidade de gravar conteúdo, de gerar conteúdo sobre o Educampo Café e Leite. Tá aqui no nosso feed aqui do YouTube, depois você procura aí esses 2 episódios que foram maravilhosos. A gente falou só sobre essas 2 ferramentas, mas se você quiser saber um pouquinho mais, posiciona o celular no QR Code, você vai ser direcionado logo a essas informações importantes. E grande abraço a Nayara, a Jéssica, a turma do Educampo. Alô, Marcão! Jabas, Marcão, enfim, só gente fina e especialista no que fazem. Você empreendedor que quer vincular sua marca, quer vincular o seu propósito junto ao nós aqui do Roots Podcast, quer entender um pouquinho mais como a gente trabalha e gosta do nosso propósito, se identifica com esses 2 irmãos aqui do agro, nos mande uma mensagem, vai ser um prazer a gente poder traçar junto com vocês aí uma parceria comercial e comunicar também o seu propósito aqui junto conosco. Bora lá voltar pro bate-papo, maninho? Simbora, tá bom, Bora lá, tá bom. Aprendendo bastante aqui com o Daniel, hein? Fera demais, hein? Fera, o homem tem a vida aí da consultoria ambiental. E a gente vinha falando aqui em off, né, Daniel, sobre o quão em voga tá ESG, essa sigla e Verdade. Tal. E acho que você desmistificou bem aí, dando os créditos e a devida importância para essa pauta e para essa preocupação, mas isso já é feito há muito tempo, né, Daniel? Muito tempo. Agora, nesses últimos 3 anos, essa economia verde, né, inclusive antigamente, há um tempo atrás, chamava de marketing verde. Né? Só que ganhou força que hoje o pessoal está vendo que, além de ser uma oportunidade de negócio, o business vinculado a ESG está muito forte. E as empresas hoje sabem que realmente há essa necessidade da ESG, associando, né, a parte ambiental de uma forma que realmente dá para fazer bons negócios. Com exemplo disso, nós temos as energias, né, renováveis. Hoje em dia você está vendo aí vários lugares com grandes usinas, né, falando mesmo de energia solar, que realmente veio para poder favorecer, né, principalmente nós que somos consumidores, a ter um custo, né, vamos falar assim, a gente vai pagar o mínimo possível, né, e realmente ajudar o meio ambiente, né? Isso é ESG. Né, a gente falando de economia circular. Isso é só falando de um braço, né, da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade empresarial, não vejo isso somente no meio rural, vejo isso em todos os meios industriários, no empreendedorismo. Né, nós temos aí essas oportunidades de empreender também, né, ajudando o meio ambiente de uma forma vinculada à sua sustentabilidade. Eu vou além, complementando você, Daniel, mais importante do que estar ambientalmente correto, não é pensar que eu tenho que estar bonito no papel para eu desenvolver a minha atividade, e sim pensar que daqui uns dias eu estou indo, tem gente chegando. Exatamente. Né? Então, a sucessão familiar é um ponto importante que vem amadurecendo essa conscientização, né? Sim. O agricultor, ele de algumas décadas para cá, ele vem melhorando muito essa conscientização, porque a informação vem chegando. Sim. Mas ao mesmo tempo, a sucessão familiar é pauta de empreendimentos agrícolas, seja ele pequeno, médio, grande. Então, verdade. A preocupação de explorar de uma forma sustentável para as próximas gerações é a preocupação mais genuína que eu vejo no sentido, né? Importantíssimo, Ismael, até porque, igual você falou aí, e o artigo 225 da Constituição Federal do Meio Ambiente, ela fala isso, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
bem de uso comum do povo e é essencial à saúde de todos. Então é nosso direito, né, defender, né, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então nós sabemos, você falou tudo, que a sucessão familiar, hoje a gente está aí, nós estamos produzindo, nós estamos capacitando também os nossos filhos, e aí fica aquela pergunta, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que os nossos filhos vão ver de meio ambiente? Será que eles ainda vão ver o meio ambiente? Então, a preservação, ela é cuidado, é amor, é carinho, é a prática mesmo, sabe? Essa questão que envolve a reciclagem, né? Eu vejo isso muito, Douglas, lá na escola, lá, né, dos meninos, está trabalhando a importância da educação ambiental, né? Que eu vejo isso também um assunto muito importante de ser discutido, né? Que a educação ambiental ela é diferente da conscientização ambiental. A educação ambiental, a gente já prepara essa galerinha agora, que são os pequenininhos aí que estão crescendo, que estão vindo, né, para poder chegar forte. Né? A educação, ela precede a conscientização, né? Pronto, fechado, cara. Brilhante, Ismael. Eu vou ter que amarrar esse assunto aqui para falar daquele episódio que a gente tinha comentado do Márcio Garcia. Sim, de um lado a gente tem a educação, a gente tem a formação, a preocupação com os jovens, a preocupação com uma consciência desde a escola. E, por outro lado, a gente tem muita desinformação ainda. Posso falar com aquela câmera ali? Vai lá. Explica para quem está chegando de paraquedas aqui esse cenário. Você que está chegando aí agora, pessoal, a gente tem que valorizar muito o produtor rural. Seja ele produtor de leite ou de qualquer natureza agrícola que seja. Nós tivemos um episódio muito chato, esses dias atrás, no qual o senhor Márcio Garcia, né? Márcio Garcia mesmo, esse da TV Globo, esse infeliz, né? Acredito eu que nunca chegou no peito, na teta da vaca de madrugada, debaixo de chuva para tirar leite, ele nem sabe o que é isso, falando, né, da pecuária leiteira. Márcio Garcia, você não sabe o que é pecuária leiteira. Para você aprender, você poderia visitar um dia as fazendas que nós da Verde Água Consultoria Ambiental atendemos, para você ver que a pecuária leiteira hoje, as vacas, elas são cuidadas, são tratadas e têm conforto melhor que muita gente por aí. Sabia disso? Inclusive massagem, inclusive elas têm comida a tempo e a hora, conforto mesmo, como se fosse um hotel. Márcio Garcia, você é um cara que você não teve e nenhuma dificuldade, cara. Você não sabe o que é dificuldade de estar domingo a domingo debaixo da teta da vaca tirando leite. Valoriza o produtor de leite, tá? Porque as suas crianças, eu imagino que bebe leite, e se não bebe, tenha respeito por quem tem, por quem bebe, por quem precisa. Porque o produtor rural de leite, você tem que primeiramente lavar a sua boca antes de falar do amigo produtor rural. Porque é através dele que alimenta tantas crianças que precisam do leite, porque antes de ir para o supermercado, tem um trabalho. Muita gente conhece leite só nas caixinhas do supermercado e esquece que até chegar na caixinha teve suor de sol a sol, faça chuva, faça sol e dificuldade. Então, Márcio Garcia, toma cuidado, porque o produtor rural de leite, você não tem um pingo de, vamos falar assim, conhecimento para você usar as informações que você estava falando. Eu digo mais, viu? Você pediu para ficar 20 dias, ou não sei o que, falou que não bebe leite há 20 anos. Isso já desmentiu o próprio vídeo de comercial que você fez há pouco tempo, que você há 3 anos atrás estava bebendo leite, seu mentiroso. Você bebe leite sim. Tem cara, certeza. E se não bebe, gosta do doce de leite, gosta do queijo, gosta das outras coisas do produtor rural de leite. Você falou que ele não sabia, mas agora ele sabe. Agora ele tá sabendo. Márcio, ó, fica firme aí. Aqui agora você captou várias informações e a gente conta com você aí para reformular. Ele fez uma campanha contra o consumo de leite. O seu pensamento aí. Abraço. Uma campanha muito forte aí contra o consumo. Isso nos entristece, né, Daniel? Claro. A gente que trabalha aí, que vê o cenário do produtor rural de leite, desde o produtor rural que ainda faz a ordenha manual,
até os grandes empresários que investiram muita grana nessa operação e que dão a vida aí para sustentar e para produzir esse alimento tão precioso, né? Então fica aqui mais uma vez aqui a nossa menção de indignação, né? De repúdio aí a esse posicionamento dele contra o consumo de leite. E se você me permitir, eu gostaria até de mencionar, nós estamos no Centro-Oeste de Minas, né? Inauguramos a filial da empresa lá há pouco tempo, e lá, o Centro-Oeste de Minas, acontece a Super Leite, uma das maiores, né, feiras leiteiras que existe no Brasil, Super Leite. Temos a Copel, inclusive a Copel, uma das cooperativas mais incríveis que eu já vi de cuidado e zelo com o produtor rural de leite. Eu chamo o Márcio Garcia também para visitar, né, o time lá da Copel numa das suas andanças aí para poder ver como que o produtor rural trata com tanto zelo e com tanto carinho do gado leiteiro. E a gente tem que ir mais além, Douglas, porque o produtor rural de leite já está sofrendo tanto, não só o produtor rural de leite, né, Ismael, mas todos os produtores rurais sofrendo com essa política, os produtores rurais sofrendo tanto com a desvalorização dos seus produtos, principalmente falando do leite. O pessoal não consegue fechar a conta, com dificuldade para manter acesa a essência mesmo leiteira, e aí vem a pessoa assim, usando a sua fama, usando da sua, né, do seu, vamos falar assim, do seu destaque para poder menosprezar. Meu amigo, quem é ele? Quem é ele? Faltou o conhecimento, junto, né? Tamo junto. Daniel, já caminhando para o encerramento, cara, aqui bate-papo que passou, parecendo que nós estamos conversando há 10 minutos. Porra, que bom, muito cara. Muito legal Valeu. Te receber Obrigado. aqui, muito legal a gente ter encontrado aquele dia. Valeu, a gente encontrou foi bom, hein? A gente encontrou algumas semanas e organizou desse bate-papo acontecer hoje. Eu queria muito te agradecer a sua disponibilidade. Poxa, que isso, eu queria deixar as portas do Roots aqui escancaradas para você vir, para a gente poder fazer novos bate-papos. Você que está em diversas frentes de trabalho, você que emprega diversas pessoas, você que está no mundo do empresariado também e que sofre aí Obrigadão, as mazelas, colhe os resultados e que junto com o produtor rural aí que a gente tanto mencionou nesse programa aqui, também está nessa batalha junto com o do agro, tá bom? Nós Muito obrigado. estamos juntos aí, Douglas, eu não tenho nem palavra para agradecer você, Tamo junto. Ismael aí, agradecer a todos vocês Obrigado, aí da Daniel. Roots, tá? Obrigado mesmo, por confiar em mim, por estar me dando esse presente, estar vindo aqui. Que legal, tá? que Porque legal. eu falei para você, quem vem aqui, cara, é só lenda, viu? Rapaz, só os caras mesmo. A cadeira tá pesada. Vocês são fera. E para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, porque eu tenho um carinho muito grande por esse bairro, cara. Eu sou dessa quebrada aqui também. Eu tenho a biquinha do Caramuru aqui, né? A famosa biquinha do Caramuru. E a Verde Água Consultoria Ambiental é uma empresa que está aí há quase 20 anos. Nós estamos completando 15 anos agora, em novembro. E eu quero deixar também a empresa de portas abertas para vocês, quanto também para os demais agricultores, produtores, parceiros que estão nos ouvindo, né? A gente trabalha aqui de uma forma realmente com essência, mostrando verdade, transparência para o nosso produtor rural. Como é que o pessoal acha vocês, ô Daniel? Acha a gente pelo Instagram, @verdeágua consultoria ambiental, tá? Pode deixar o telefone aqui também? Fica à vontade, meu querido. Se quiser falar, pode falar com o nosso pessoal também, comigo, 34 99976 1451, 34 99976 1451, e nós estamos, né, em Patos de Minas. Agora aqui o Márcio Garcia vai te ligar. Agora ele vai. Agora ele vai te ligar, vai te achar. Vai ligar. Pode ligar. Vai mandar o WhatsApp também, né? Maravilha. E a gente está em Pompéu, tá? Lá no Centro-Oeste de Minas. Patos de Minas e Pompéu. Patos de Minas e Pompéu. E estamos à disposição de todo mundo aí que precisar. Daniel, muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço, não amigo. apenas pela sua presença aqui, contribuição no Roots Podcast, mas por tudo que você vem contribuindo no agronegócio, na questão ambiental, na questão de possibilitar realmente o nosso agricultor produzir mais e produzir melhor e preservando as próximas gerações. Muito obrigado. Obrigado, cara. Valeu demais. E para vocês, se vocês gostaram deste episódio, já clica aqui no like, né? No gostei. Like, gostei, do jeito que você quiser, mano. O importante é você deixa seu comentário. Aí, se você puder, marca o arroba aqui do Márcio Garcia também, ou manda para ele, porque eu acho que ele vai gostar dessa nós vamos fazer um olhada, disso aí. dessa olhada aqui que o Daniel deu para ele, que eu acho que ele vai gostar. Pode mandar para ele, compartilha. E é isso aí. Oi. A favor do produtor rural, né? É aquilo que a gente falou, nós somos defensores do agro.
Exatamente. E é isso aí. Exatamente. Tamo junto. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Considere se inscrever no nosso canal se você curte nosso conteúdo. Maninho, muito obrigado. Até semana que vem. Até a próxima semana. Um agro abraço. Fiquem com Deus.